Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conhecer o Spark, a gente vai colocar a mão na massa também, né? Então a gente já falou aqui no canal aqui, a gente já falou do Spark, a gente já falou sobre as funções de um engenheiro de dados, a gente já falou sobre as funções de um cientista de dados. No vídeo de hoje vai ser diferente, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai criar um cluster e a gente vai trabalhar com o Spark utilizando PySpark. O que é o PySpark? É uma API do Spark que permite a gente trabalhar com código Python para trabalhar com o Spark em ambiente distribuído. Então, a gente vai usar o Databricks para criar um cluster de algumas máquinas e processar dados usando o Spark. Você vai ver que legal. Vamos lá. Então, para isso, a gente vai entrar no Databricks, a gente vai criar uma conta gratuita lá e a gente vai executar o trabalho lá em cima do notebook dentro do Databricks, tá bom? Então, vamos lá. Para você conhecer, vem aqui para a tela do computador. Olha só, eu já estou aqui na tela, com a tela aqui no site do Databricks, né? Que é a solução que a gente vai usar aqui para trabalhar com Spark. O Databricks, se você não sabe, é uma empresa que fornece cluster Spark. A gente pode criar uma conta aqui na cloud, ok? E a gente vai conseguir trabalhar com o Spark usando a máquina, o cluster de máquinas aqui, tá? Bom, para isso você vem aqui em Databricks, você vem aqui em Trial Databricks, né? Clica aqui nessa tela e aqui você vai preencher os seus dados, colocar os seus dados aqui para ter acesso à tela do Databricks. Eu já coloquei meus dados, então já tem acesso a uma conta. Você, nessa parte de company aqui, você pode colocar qualquer coisa. Se eu quiser colocar stack aqui, não tem problema nenhum. Beleza? E aqui você vai definir o seu e-mail. Pode ser e-mail Gmail, tá? Vou mostrar para vocês que funciona, e-mail Gmail. O título aqui, você dá um título, né? O nome do seu cargo, né? Cientista de dados, que seja, engenheiro de dados, etc. Não precisa do número do telefone, marca essa opção e cria. Quando você cria isso aqui, ele te manda um e-mail para confirmar sua conta, mas você já vai para a tela do Databricks e você escolhe a versão Community, tá? Pessoal, é muito importante você escolher a versão Community, a versão comunidade. Por quê? Essa versão é limitada com relação ao número de memória, quantidade de memória e número de processador e outros recursos do Databricks. Mas para você começar a escrever código PySpark, para a gente fazer nossos experimentos aqui, tá de ótimo tamanho, tá? Então a gente vai ter uma máquina de 15 GB, uma máquina com processador bacana, com 15 GB de memória, a gente vai conseguir usar Machine Learning e assim por diante. Então, para você aprender aqui comigo PySpark, começar os seus primeiros códigos PySpark, começar seu primeiro trabalho aqui usando Spark, essa versão Community está de bom tamanho. Você não precisa assinar a versão Trial de 14 dias, tá bom? Versão Comunidade tá ok. Então, vamos lá. Uma vez que você definiu a versão Comunidade, você vem para a tela aqui, você vai fazer o login, vou colocar o meu e-mail, tá? Meu e-mail, meu login, minha senha. E aí eu vou logar dentro do meu home, dentro do meu workspace, ok? Tô logando aqui, ó. Dentro do meu workspace, vou fechar aqui. Dentro do meu workspace, pessoal, a gente tem os recursos do Databricks, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem essa tela aqui, né, de bem-vindo. Você pode clicar aqui e explorar um tutorial, né, de welcome, ou seja, um tutorial que onde você vai conhecer em 5 minutos aqui, conhecer o Databricks, conhecer o notebook, aprender a rodar um código, tá? Você tem essa opção aqui, um notebook já pronto aqui, te mostrando alguns recursos, né? Bem legal isso aqui, inclusive, né? Você pode voltar aqui, ó, se eu voltar aqui, você tem ainda a opção de criar uma tabela. O que é criar uma tabela? Você pode fazer upload de um dataset para cá, de um conjunto de dados seu, dentro da nuvem, aqui dentro da cloud do Databricks, então nessa opção tabela. Aqui em New Cluster é o que a gente vai usar agora para criar um cluster, para a gente começar nosso trabalho aqui. Você tem a parte de novos experimentos de MLflow, né? Você pode colocar um experimento aqui para fazer fluxo de Machine Learning, importar alguma biblioteca ou ler a documentação. Aqui em recentes é tudo que você já fez, ou seja, todo script que você já fez, está acostumado a abrir código aqui, ele vai acrescentando aqui um atalho de recentes. E aqui você tem a opção de criar um notebook vazio. Primeiro passo agora é a gente criar um cluster, ok? Não tem como a gente começar a trabalhar sem ter uma máquina, né? Sem ter um cluster de máquinas ali para executar nossos códigos PySpark. Então eu vou vir aqui em New Cluster e pronto. Aqui, pessoal, eu vou definir um número de cluster. Como eu falei para vocês, na versão Community, a gente tem algumas limitações, obviamente, né? Eu vou criar um cluster aqui o nome do cluster vai ser... máquina vai ser cluster, né? Bem óbvio assim, né? Cluster, tutorial, ok, tutorial stack, beleza? Aqui, ó, é a versão runtime do meu cluster. Aqui é a versão do Spark que eu quero trabalhar, se eu quero trabalhar com Machine Learning ou não, se eu vou trabalhar com GPU
Enfim, eu defino tudo isso aqui agora e aí, quando eu der OK, quando eu definir essas permissões, essas configurações, o Databricks vai criar uma máquina para mim, ou seja, um conjunto de máquinas com 15 GB de memória e com recurso limitado de CPU, obviamente. Então aqui no Runtime Vessel, eu vou definir a versão do Spark que eu quero trabalhar, a versão da linguagem Scala, se vai ter GPU ou se não vai. Então, você pode clicar aqui, ó, 16 More, e você tem mais versões, principalmente as versões anteriores. Então, se você quiser trabalhar com Spark na versão anterior, né, versão 2, né, e assim por diante, você pode escolher essas versões aqui. Se você quer trabalhar com a versão atual, você escolhe a versão aqui que, por padrão, já tenta te colocar aqui na versão mais atual. Eu vou escolher essa opção aqui, ó, Spark 3.1.2, né? A diferença é que tem esse ML na frente aqui da versão. Então vai ser o Spark, o Runtime 9.0, ML de Machine Learning, Scala 2.2 e o Spark atual, né? O 3.1.2. Tá? Por quê? Porque se eu quiser rodar algum algoritmo de Machine Learning, ele já vai me permitir aqui, com essa versão, executar algum algoritmo de Machine Learning. Então, eu recomendo que você escolha a versão dessa também. Beleza? Então aqui ele te dá um resumo, né? um exemplo aqui que é uma máquina com 15 GB de memória, porque é a versão Community Edition, né? E o seu cluster vai automaticamente terminar depois de um período de ocioso de 2 horas. Então olha só, nessa versão comunidade, se você ficar 2 horas sem usar a máquina, ele automaticamente desliga esse cluster e remove esse cluster. Você não consegue dar play nesse cluster de novo. Algumas vezes você pode executar a célula e ele recria esse cluster para você, mas não é a mesma máquina, né? Com as mesmas configurações, mas não é o mesmo cluster. Beleza? Mas não tem problema. Toda vez que você for usar, você pode vir aqui e criar o cluster igual a gente está fazendo agora. Demora uns 2 minutos, uma coisa assim, e tá tudo pronto. Você consegue criar o cluster. Beleza? Então, tem que ficar claro isso, né? A versão Community não é uma versão que você vai trabalhar em produção. Por quê? Cada 2 horas ocioso a máquina deixa de ficar disponível. Então, essa é a versão para você estudar, para você fazer teste, para você prototipar. Ok? Funciona muito bem. E claro, se você está trabalhando em um ambiente em produção, você vai ter que pagar por esse serviço. Você vai ter que assinar começar com a versão trial, depois você vai ter que pagar por esse serviço do Databricks. E aí, lógico, obviamente você vai ter acesso a muitos outros recursos que um ambiente de produção exige. Mas para você começar a escrever seus códigos para Spark, para você entender como funciona, a versão Community funciona muito bem. Você vai ver aqui ao longo do tutorial. Vamos lá. Então, ó, eu defini aqui minha versão aqui do runtime, do tempo de execução, defini o nome para o cluster. E aqui, ó, é a zona de disponibilidade. Então, é onde o seu cluster vai ficar, vai ser hospedado. Se você quer definir uma região aqui para ele, eu sempre deixo essa opção alto, tá? Não vem ao caso explicar a questão de região aqui. Qualquer versão dessa vai te atender perfeitamente. Aqui em Spark, pessoal, é onde você pode configurar os parâmetros do seu cluster Spark. Então, você pode configurar algum parâmetro, caso você queira algum parâmetro do Spark, né, ou seja, do seu framework, caso você queira definir alguma coisa de performance, algum parâmetro de performance que por padrão não está definido, você queira definir aqui no momento do start do cluster, no momento da criação do cluster, você pode entrar com esses parâmetros aqui e setar esses valores. No momento que ele estiver criando o cluster, ele vai definir isso aqui para você. Aqui vem as variáveis de ambiente, né? Então também é algo que eu não mexo, deixo tudo padrão. Só vir aqui em cima e clicar em Create Cluster. Então ele vai criar um cluster com 15 GB de memória do CPU, salvo engano. Beleza? Pronto. Aí agora, pessoal, é só aguardar, né, ele terminar a criação do cluster aqui, né? E aí você tem algumas opções. Você pode vir aqui, clicar em Notebooks, ele te mostra quais notebooks estão anexados a esse cluster. Obviamente não tem nenhum notebook. Por quê? Porque estou criando o cluster agora. Biblioteca, ele te mostra quais as bibliotecas estão anexadas aqui a esse cluster. Né? Você pode inclusive instalar uma nova biblioteca. Event Log, ele te mostra um log, né? Então ele mostra aqui que o cluster está sendo criado agora, né? Ele te mostra um log aqui, caso você queira fazer um diagnóstico do seu ambiente. Spark UI, essa interface aqui, como o cluster não está pronto ainda, ele fala que não está disponível, né? Mas essa interface, ela permite você ver os seus jobs, suas aplicações Spark, monitorar suas aplicações, ver quanto que está consumindo de memória, de CPU, quantos jobs está em execução, quantas máquinas, né? Então é bem legal essa interface. Drive Logs é a questão de drive aqui, de versões do cluster. Métricas, né? Você tem questão de métrica também e assim por diante. Essa opção aqui, ó, Spark Cluster UI Master,
é quando você tem vários clusters e quer gerenciar tudo em um ambiente só. Beleza, então é só aguardar esse processo, é coisa de alguns minutos, 2 minutos mais ou menos, esse cluster já vai estar pronto. Eu vou cortar o vídeo aqui, né? Porque não tem necessidade de eu ficar aqui esperando. E você, coisa de 2 minutos aí na sua máquina, esse cluster já vai estar criado, beleza? Só aguardar aí. Ok, pessoal, agora já criou o cluster aqui, ó. Olha só, na tela aqui, a gente pode ver que ele já está aqui como verdinho, significa que ele já está disponível para a gente começar a trabalhar no nosso cluster. Bom, a gente vem aqui, ó, em Notebooks, você vai ver que não tem nenhum notebook, né, como eu mostrei anteriormente. Vamos lá, se a gente vir aqui agora em Workspace, pessoal, clicar aqui no menu Workspace, vir aqui em Home, e ele vai carregar para mim todos os notebooks que eu já tenho criado, tá? Prontos aqui, né? Eu posso vir aqui e falar Create, ele me dá a opção de criar um notebook, uma tabela ou um cluster. Vamos criar um notebook agora. Esse notebook, eu vou dar um exemplo aqui, né? Vai chamar de exemplo. E aí, aqui eu defino qual é a linguagem que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com Python, com Scala, com SQL ou com R. Né? Eu posso definir a default language, ou seja, a linguagem padrão que eu quero trabalhar no meu notebook. Obviamente que você vai ver que, você vai ver que ao longo do notebook ali, a gente pode trabalhar com várias linguagens juntas. Isso que é legal no Spark, né? Eu posso processar dados com Python, posso processar dado em R, posso processar os dados em SQL, tá? Então ele intercala essas APIs, né? Ele intercala API SQL, API Python, API Java. Então eu consigo trabalhar com várias linguagens ao mesmo tempo. Isso é fenomenal, né? Então aqui a gente vai nesse vídeo trabalhar com PySpark, mas depois em um outro vídeo eu vou mostrar a vocês como você pode trabalhar com Python, intercalar com função que você criou em R ou uma função que você pode ter criado em Scala, tá? Isso é bem legal. Bom, mas aqui, essa opção aqui define a linguagem padrão. A linguagem padrão significa que para cada célula ele já vai criar aquele notebook com a linguagem padrão que você definir. Ok? E aí você não precisa especificar qual linguagem você está usando naquela célula, tá? Mas aí se você quiser usar a linguagem específica, por célula você tem que escolher isso. Então, como eu vou falar que é a linguagem padrão, eu não preciso especificar qual é a linguagem que eu vou usar em cada célula. Bom, vou criar um notebook chamado exemplo, a linguagem é Python e o cluster é o cluster que eu acabei de criar, Cluster Tutorial Stack. Vou criar esse notebook aqui agora. Bom, nesse momento, pessoal, eu estou com a interface aqui de notebook, então provavelmente você já está trabalhando com Data Science ou já está estudando, você já conhece essa interface aqui de células, né? Que é bem próximo do Jupyter Notebook, é a mesma ideia, né? O Jupyter Notebook. E aqui a gente já tem o nosso cluster que a gente acabou de criar, já está anexado a esse notebook. Então aqui eu já posso colocar código Python, que eu já vou conseguir processar os meus dados usando o código Python, tá? Bom, e aqui eu posso fazer o famoso Olá Mundo, não é isso? Posso fazer o famoso Olá Mundo aqui, digitar o famoso Olá Mundo em Python e Ctrl Enter e ele vai executar para mim código Python aqui, só que agora eu estou processando em Spark. Isso aqui já é código o quê? Código Python, mas se eu quiser processar meus dados com Scala, eu tenho que escrever código PySpark e eu vou mostrar para vocês a diferença, beleza? Vamos dar uma olhada nessa interface. Nessa interface aqui, o que é isso aqui? Uma célula, né? A gente pode clicar aqui no botão aqui para executar a célula, você pode rodar todas as células acima, rodar todas as células abaixo. Você vem aqui, ó, pessoal, e cria uma nova célula, clicando mais aqui você cria uma nova célula, ok? Você pode vir aqui e minimizar a célula para você não ver a célula ou não ver o retorno. Aqui se você clica na setinha você tem algumas opções como copiar a célula, exportar, definir um título para a célula. Então, por exemplo, eu posso colocar um título aqui, ó, análise de dados stack, ok? Posso definir um título para essa célula e aí fica como se fosse um título mesmo daquela célula, né? Uma forma de eu documentar o meu trabalho. Então, a gente vai ver também aqui no notebook que eu separei para vocês de exemplo de código PySpark. Vocês vão ver que tem como você criar, né, vários recursos de célula aqui. Beleza, eu posso apagar a célula aqui. Aqui eu posso inserir, pessoal, ó, eu posso esconder linhas. Então, tem toda essa questão visual que eu posso conhecer, que eu posso trabalhar aqui no notebook e deixar um notebook não só com código Python, né, com código PySpark, mas também eu posso trabalhar com a questão visual, onde eu explico o meu trabalho, onde eu documento o meu trabalho para outras pessoas que podem trabalhar comigo, beleza? Além disso, eu acredito que na versão nessa versão Community eu não consigo, mas eu consigo ter a opção de ter mais pessoas contribuindo aqui para o meu notebook,
na versão paga, beleza? Eu tenho essas opções aqui de clear resultados, ou seja, eu posso apagar todos os resultados do notebook, eu posso executar todas as células desse notebook, né? Eu posso criar um novo notebook a partir daqui, exportar e assim por diante. Então é muitas opções aqui que a gente tem, mas nada demais, não muda nada com relação ao Jupyter Notebook. Se você já está acostumado a trabalhar localmente, você vai ver que trabalhar aqui no Databricks, executando código Python, usando a célula, usando o recurso do Jupyter Notebook, você já não vai ter nenhum problema, nenhuma curva de aprendizado, né? Não, você vai ver que é muito simples, muito intuitivo, funciona da mesma forma. O que muda mesmo é que você está acostumado a trabalhar com pandas, trabalhar com Python, trabalhar com bibliotecas ali que foram feitas para você lidar standalone, né? Ou seja, foi feito para você lidar em um único servidor. Aqui no Databricks, como você está rodando código Spark, você vai rodar código Spark para processar grandes bases de dados, rodar machine learning em ambiente distribuído, né? Assim por diante, você vai ver que o que muda é que você vai ter que usar código PySpark, código Scala e assim por diante. Essa é a diferença, a grande diferença, né? Porque você vai estar trabalhando não com um ambiente standalone em uma máquina, mas aqui você está trabalhando em Spark. Com Spark, então você tem que usar os recursos desse framework, beleza? Bom, como eu falei para vocês, eu preparei um notebook aqui para mostrar para você exemplo de código PySpark, te ensinar um pouco de PySpark. Tá aqui, ó, PySpark tutorial. Inclusive esse notebook eu vou disponibilizar para vocês ao final da aula. Ele vai ter o link dele aqui na descrição do vídeo, já tem o link na descrição do vídeo. E vai estar lá no nosso GitHub da Stack, então só se você clicar e fazer download e você vai conseguir reproduzir tudo que eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos lá! Nesse vídeo a gente vai aprender sobre, a gente conhecer um pouco do notebook, né? Como eu mostrei para vocês. A gente vai ver sobre os data frames com PySpark. A gente vai ler um dataset, um arquivo de dados. A gente vai checar os data types de algumas colunas, né, de um data frame PySpark, selecionar colunas e índices, visualizar a estatística descritiva dos data frames, adicionar colunas, remover colunas, renomear colunas e trabalhar com missing values, né? Então vamos lá. Aqui, pessoal, quando eu carreguei o meu notebook aqui, ó, é interessante falar isso, né? Ele, por padrão, ele já tinha um cluster atribuído a esse notebook. Então, por padrão, ele não definiu o cluster que eu acabei de criar. Então, para isso, o que eu faço? Clico aqui, defino o cluster que eu acabei de criar, que é o cluster tutorial stack. É o cluster que você criou aí na sua máquina, né? Bom, e aqui vem o código, como vocês já conhecem, o Olá Mundo, tá? Então, eu vou executar aqui de novo, ver se está tudo certo. Olha lá, ele executou, porque eu coloquei aqui para executar novamente, por quê? Porque agora eu apontei um novo cluster, beleza? Beleza, vamos lá. Olha, para a gente trabalhar aqui, a própria Databricks, né, ou seja, aqui no ambiente em nuvem, ele já contém alguns datasets de exemplo, então já é legal para você começar a colocar a mão na massa, mesmo que você não tenha nenhum dataset disponível para trabalho, tá? Então não precisa que você faça upload da sua base de dados, não precisa que você tenha um dataset. Aqui já tem alguns datasets de exemplo, e a gente vai usar alguns datasets de exemplo aqui da própria Databricks para a gente introduzir o PySpark, você aprender um pouco de PySpark, tá? Vamos lá, ó, visualizando datasets de exemplos do Databricks. Olha só, como que eu faço isso? Tem um comando aqui do próprio ambiente, chama display, e tem um utilitário de linha de comando deles aqui, né, que chama dbutils.fs.ls. O que esse comando faz? Ele lista para mim no sistema operacional, file system.ls, ou seja, lista no sistema operacional para mim, dentro do diretório databricks/datasets, tá? Dentro dessa partição ele lista para mim os arquivos que tem lá. Então eu vou executar aqui, ó, Ctrl Enter. E aqui ele vai listar para mim os datasets, os conjuntos de dados que tem na própria Databricks. Isso aqui é um job que está sendo executado lá na cloud, né? Olha só, aqui ele já me mostra, pessoal, no ambiente do Databricks, no DBFS, né, o Databricks File System, a gente tem dentro da pasta Databricks Dataset, a gente tem um dataset aqui que chama /covid, que é dados do Covid, a gente tem esse arquivo aqui, a gente tem um dataset muito famoso, que é o dataset de adultos, né, então você já deve conhecer aí, tem o de voos de airlines, tá, ou seja, de voos, tem o da Amazon, e assim por diante. Então você acha aqui vários datasets para você trabalhar, para você conhecer, para você explorar, ok? Então tem os datasets aqui. Bom, já listei os datasets. Agora eu vou ler um dataset que eu sei que eu conheço, que existe aqui, que é o dataset de voos. E como que eu vou ler esse arquivo? Eu vou definir uma variável chamada arquivo, né? E essa variável, ela vai conter o caminho do drive aqui, onde contém os arquivos CSV
desse dataset, tá? Então vou ler, vou colocar dentro da variável chamada arquivo. Criar uma variável chamada arquivo, né? Se a gente executar aqui, o que tem nessa variável, pessoal? Uma variável comum, né? Vou só executar para tirar tema. Se a gente executa essa variável aqui, ó, é um string, ok? Que contém o caminho do arquivo do diretório onde a gente vai ler os arquivos CSV. Aqui agora que eu vou ler primeiro arquivo usando o PySpark, tá? Primeiro conjunto de dados usando o PySpark, nesse caso vai ser um conjunto CSV, formato CSV, tá bom? Vamos lá, como que eu faço isso, né? df, meu data frame, tá? Vou criar um data frame. Vou fazer assim, ó, Spark barra, essa barra aqui, pessoal, essa barra, né? Eu sempre confundo se a barra é contrária ou não é contrária, enfim. Essa barra aqui, barra inversa, né? Essa barra inversa, ela é usada para quê? Para eu quebrar os meus comandos quando eu tenho uma quebra de linha e concatenar os meus comandos. Então, é muito comum você ver na documentação do Spark esse tipo de comando, né? Spark quebra de linha, ponto, opção, e aí vem os parâmetros ali, tá? Então, eu mantive essa convenção. Então, é muito comum você ver código Spark dessa forma, e aí eu mantive essa convenção. Eu poderia tirar essa barra aqui e concatenar o ponto option, o ponto read format, as opções normal, ficariam tudo numa linha, né? Só que eu quero manter essa convenção que a gente vê aí nas documentações e tal, para isso ficar mais natural para você, para ter mais didática, né? Então, ó, fica assim, ó, Spark barra invertida, ponto read format, read.format. Aqui eu passo o que? O formato do arquivo que eu vou trabalhar. Eu estou lendo aqui, nesse caso, um arquivo CSV, né? Então ficou read format CSV, ponto option, e aqui eu defino as opções de leitura. Infer esquema igual a true. O que essa opção infer esquema faz? O infer esquema, o infer esquema, pessoal, ele faz justamente o que o parâmetro diz, né? Ele infere sobre o esquema de dados. E o que é o esquema dos dados? Quando você lê um arquivo com Spark, ele tenta fazer uma inferência para descobrir quais são os data types daqueles arquivos, daquelas colunas dos seus conjuntos de dados, né? Então, quando ele encontra um número ali, ele tenta colocar aquele conjunto, aquela coluna como inteiro, né? Quando ele encontra um ponto flutuante, por exemplo, um número que tem ponto flutuante, ele tenta colocar aquilo como float ou como double. Quando ele vê que aquela coluna ali, que aqueles dados tem mais strings, ele formata aquilo como strings e assim por diante. Então, esse infer esquema nada mais é que você falar para o Spark assim, ó, Spark, eu não sei de antemão quais são os meus tipos de dados. Eu quero que você descubra para mim. Eu quero que você infira para mim, né? Ou seja, você descubra quais são os melhores tipos de dados para a gente trabalhar. E essa opção, por incrível que pareça, funciona muito bem. Se isso não funcionar, né, ainda assim você quer customizar, você tem como construir um dicionário especificando os dados ali, especificando os data types, né, no seu dicionário, e aí no momento de ler, você aponta o seu dicionário. Eu posso mostrar isso para vocês num outro vídeo, né? Caso você queira, deixa um comentário aqui para mim, tá? Se você quer mais conteúdo sobre isso, deixa um comentário, vou adorar receber aí, trocar ideia com vocês. Deixa um comentário aqui. Beleza? Mas o infer esquema de antemão funciona muito bem, né? Vamos lá. Então, defini aqui o infer esquema. Show de bola. Agora, header igual a true significa que esse arquivo tem cabeçalho, né? Ele tem as colunas ali, estão no cabeçalho dele. E aqui, obviamente, é .csv, eu passando o caminho do meu diretório ali onde temos os arquivos CSV. Tranquilo? Beleza. Aqui, no caso, eu passei minha variável arquivo, que é a localização aqui dos meus arquivos CSV dentro do DBFS. Executar aqui, vamos ver se vai dar certo. Ele está lendo o arquivo. Foi, leu. Então a gente vê aqui, pessoal, ó, o retorno aqui do Spark é o seguinte, ó. Ele criou PySpark.dataframe. O que eu criei aqui? Eu criei um dataframe Spark, do tipo Spark, né? Então, ou seja, é um objeto, não é um dataframe pandas, né? É um dataframe PySpark, é um código, é um objeto gerenciado, trabalhado dentro do Spark. Uma porção de memória no Spark que ele vai lidar com isso pra gente, né? Então é diferente um pouco do Pandas, é bem diferente do Pandas, inclusive. Por quê? Porque um data frame no Spark, né, cabe lembrar aqui, vale explicar a vocês, um data frame no Spark é o quê? É um objeto em memória que está sendo trabalhado não em uma máquina standalone. No caso que a gente tem um cluster, então você imagina que é uma tabela, um tabelão,
onde essa tabela, que esse data frame é memória, está dividida em várias máquinas, tá? Na memória de cada máquina que compõe o cluster Spark. Então é um ambiente distribuído, um objeto em memória distribuída, tá? Então é diferente de um objeto Pandas que está trabalhando apenas em uma única máquina, né? Um ambiente standalone, ok? Vamos lá, se a gente clica aqui na setinha, pessoal, ele até te fala, ele já te fala de cara como que ficou essa inferência aqui de esquema, né? Como que ficou a inferência de esquema. Ele já colocou as colunas aqui, ó, date como string, delay como string, distance como string e assim por diante. Então cabe a você saber se isso vai te atender ou não, né? Como eu falei para vocês têm a opção de mudar isso no momento de ler o esquema. Bom, a gente tem também o método print schema, que é o comando aqui embaixo, que imprime, obviamente, o esquema que o meu data frame está trabalhando. Então aqui já me mostra exatamente o que mostrou aqui em cima, ó. Mostra o nome das minhas colunas, tá? E o esquema delas. Se a gente imprimir o type, pessoal, imprimir o tipo dessa variável, é interessante ver isso, porque aqui ó, fica bem claro que é uma variável PySpark, um data frame PySpark, né? Ou seja, um data frame do Spark é um pouco bem diferente de um data frame Pandas, fica claro aí para vocês, né? Bom, aí a gente tem alguns métodos para trabalhar com data frames. Como eu falei para vocês, a gente vai conhecer aqui. A gente viu como ler os dados, a gente entendeu um pouco ali do infer schema, como funcionam os esquemas no Spark. Agora a gente vai ver os métodos para a gente lidar com esses dados, né? E o take, ele faz o quê? Ele retorna as primeiras linhas. No caso aqui são as 5 primeiras linhas que eu passei por parâmetro do data frame em formato array, ó. Take 5 significa o seguinte, tira para mim 5 primeiras linhas aqui em formato array. E por que em formato array? Porque esse método retorna os dados dessa forma. Isso permite você navegar por esses dados, fazer um loop, interar, né? Então é legal, né? Então me mostra aqui, ó, as 5 primeiras linhas do meu data frame no formato array. Ok, pessoal, então o take nos retornou ali, no caso, as 5 primeiras linhas. Eu poderia definir um parâmetro aqui, ó, definir um valor aqui se eu quisesse ver as 10 primeiras linhas e assim por diante. Posso só passar para ele por parâmetro aqui quantas linhas que eu quero retornar. Agora a gente pode ver a mesma coisa, no caso, usando o método show. A gente pode ver quase a mesma coisa usando o método show, mas ainda assim eu posso usar o método display do Databricks aqui para eu ver os dados em um formato diferente, com essa tabelinha, em formato de tabela aqui, vem as colunas, né, separadinho e tal, não vem no formato array aqui como a gente viu com o take, então pode ser mais legal para visualizar os dados, ok? Bom, vamos lá, uma vez que a gente fez isso, mas lembrando isso aqui é formato texto, né? Tá, outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é imprimir a quantidade de linhas no nosso data frame. E aí é o count mesmo, muito conhecido aí, também muito comum a gente ver esse método, principalmente quem já está lidando aí com pandas, né? Então tem o método count lá. A gente vê aqui que esse dataset tem 1.392.000 linhas, né? Nosso dataset. Bom, lendo o arquivo previamente com a opção infer schema desligada. Tá, eu lembro que eu falei com vocês que a gente tem a opção de desligar o infer schema. Se a gente desligar o infer schema, significa que a gente pode passar uma opção para ele, a gente pode passar uma estrutura de dados para ele. E a gente pode definir que o infer schema é igual a false. Mas para eu fazer isso, pessoal, né, se eu definir essa opção aqui, que por padrão é true, eu tenho que passar a minha opção de esquema, né? Então, ó, se eu executar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho que passar a minha opção de esquema, ele leu, ainda assim ele leu e ainda assim ele manteve a mesma versão do meu esquema, mesma inferência dele, né? Mas eu posso definir que essa infer schema é igual a false e definir um outro parâmetro, que é o parâmetro chamado esquema, onde eu passo para ele o esquema dos dados, beleza? Então deixei aqui para vocês terem esse conhecimento, mas por padrão é true, né? Mas não faz sentido você definir essa opção false e não passar o seu esquema, ele vai acabar fazendo essa inferência de qualquer jeito, beleza? Vamos lá, consultando os dados de um data frame. Olha só, aqui, pessoal, a gente vai conhecer que a gente já está usando o quê? Código PySpark, né? Então, o código PySpark é um pouquinho diferente de código Pandas, que você já está acostumado a lidar aí. E agora a gente vai ver aqui, ó, como que a gente consegue extrair dados de um data frame, fazer consultas no data frame, beleza? Agora, imagine o seguinte, imagine que eu quero tirar o valor máximo da minha coluna max, tá? Minha coluna max, a gente sabe que é uma coluna ali que tem... olha lá, vamos lá. A coluna max não. Qual é o nome dessa coluna aqui? A coluna delay. Isso. O delay é o quê? São os tempos de voo, de atraso que teve. Então, por exemplo, a gente teve aqui 6 minutos de atraso, menos 8 minutos, chegou mais cedo.
dos voos. Aqui tem o número em quilômetros de distância, a origem e o destino dos voos, ok? Então imagine que eu quero o valor máximo da coluna delay. Então eu faço o seguinte, ó, df.select, passo a minha função max, então importar aqui as funções aqui para Spark, para manipular dados, né? Então, ó, from PySpark.select functions, import max. E aí eu faço o seguinte, ó, df select. Quando esse método select, ele espera o nome de uma coluna, né? Eu posso falar select delay aqui, e aí ele vai retornar para mim os dados de delay. Mas além disso, eu quero o valor máximo. Então eu falo assim, ó, select max delay. E o resultado disso, eu vou dar um take 1. Ou seja, vou selecionar os maiores, mas vou imprimir só apenas um. Ó. Ele vai retornar ali para mim só o valor 1. Se eu tirar o valor, o take aqui, ó, ele vai me dar um retorno. Olha só, vou tirar o take aqui, né? Take concatenado, vou imprimir. Ele me dá o quê? Ele me dá que é um valor do tipo string, me dá o valor o data type dessa consulta minha. Não é isso que eu quero. Eu preciso do valor, do dado mesmo, né? Eu quero dado. Então o dado aqui, coloco take 1, ele vai retornar para mim ali o dado de retorno. Então, olha só, o valor máximo do meu delay é de 995, beleza? Agora, se eu quiser filtrar os dados de uma outra forma, eu posso usar o método select ou posso usar o método filter. E aí eu posso filtrar linhas do meu data frame usando esse método filter. Então, aqui já é mais parecido com query, né? De SQL, para quem está acostumado aí, o query, quem trabalha com SQL e já conhece bem. Então, aqui eu posso fazer assim, ó, df.filter, delay menor que 2, show 2. Então, eu quero mostrar só os dados que tem delay menor do que 2, show 2. Vamos lá. Olha lá, então ele mostrou para mim aqui os dados que tem delay menor que 2. Beleza? Tranquilo. Ó, o array também é uma função, né, para eu manipular data frames. Para fazer query em data frames, só fazer consulta nos data frames normalmente. E ele ou seja, você pode olhar na documentação que ele é um filtro. Ele é um alias para você usar o método filter da mesma forma. Então fica delay menos 2, show, 2 valores também, vai retornar somente 2 linhas. Então aqui, ó, df.array, delay menor que 2, só os dados que tem delay menor que 2. Olha lá, ordeno o data frame pela coluna count. Ó que doido, eu posso ordenar o meu data frame pela coluna delay. Aqui tá errado, delay. Posso ordenar meu data frame pela coluna delay e vou imprimir os 5 maiores. Ele ordenou meu data frame pela coluna delay, ele imprimiu para mim ali desordenado, né? Porque o show entrega esse resultado em texto aqui, não é muito visualmente, não é tão legal. Agora eu posso ordenar em ordem crescente, aí eu posso usar uma outra função, ó, order by, eu passo uma expressão para ele, né? Aqui já estou importando, já estou chamando da função describe, ask e expression. E aí eu posso fazer assim, ó, df.orderBy expression, passo uma expressão, né? E eu faço delay desk, ou seja, pego o delay, né, a coluna delay e retorna para mim ordenada por ordem decrescente. E eu vou imprimir as 10 primeiras ali, né, as 10 primeiras linhas do meu data frame. Pronto, foi lá. Vamos lá. Agora visualizando estatísticas descritivas. Tranquilo, né? df.describe.show. O describe, ele vai me entregar o quê? Estatística descritiva das minhas colunas numéricas. Então fica assim, ó, df.describe.show. E ele vai mostrar para mim aqui a estatística descritiva. Ele me mostra quantidade máxima de linhas, me mostra média, né? Ele me mostra valores máximos, mínimos. Estatística simples mesmo, estatística descritiva dos meus dados. Ó, ele está fazendo o cálculo, está executando isso no meu cluster Spark, né? Ou seja, está fazendo todos esses cálculos aí nas colunas que são descritivas e imprimiu para mim. Então tem, ó, a quantidade de linhas, né? Eu tenho também a média, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo por coluna, que é numérica, obviamente. Coluna que é string, a gente pula, né? Uma coisa interessante, pessoal, é como interar sobre linhas no data frame. Então isso é muito comum em PySpark, você está trabalhando com dados, você precisa inteirar, você precisa navegar ali nos dados de um data frame. Como que a gente pode fazer isso? Você pode fazer o seguinte, ó, para ir in df.collect, o collect aqui é o método que vai retornar para mim um dado que é inteirável, ok? E aí eu posso interar sobre esses dados de retorno, ó, print
print, desculpa aí, e 0, e 1 e 2. Por quê? Porque ele retorna para mim ali o quê? Uma lista de objetos, né? E eu posso interar sobre esse retorno aqui, que no caso a lista ali de cada linha vai ter uma lista de objetos que eu tenho várias colunas, né? Então, ou seja, eu vou ter vários elementos ali dentro do meu array. Vamos lá, vou executar esse códigozinho aqui, ó. E aí o método collect me retorna uma lista e eu consigo interar. Então, vou imprimir primeiro o valor da linha, depois vou imprimir o valor do índice 0, o índice 1 e o índice 2. Está executando aqui. Esse dataset não é tão pequeno igual a gente pensa, né? Ou seja, é 1 milhão de linhas, né, pessoal? Então, olha só, o primeiro comando aqui vai imprimir para mim a linha inteira. Ficou, ó, linha date é igual a tanto, delay é 6, distance é 602, origem ABE, destino ATL. Já aqui eu estou imprimindo, ó, o valor mesmo da primeira coluna, né, do meu índice ali, o valor da segunda coluna vezes 2. Então, ficou assim, ó, o valor da primeira coluna, o valor da segunda coluna, desculpa, o valor da terceira coluna vezes 2, né? Não vezes 2 não, ele multiplicou aqui, como é string, olha que interessante, né? Eu fiz o asterisco 2, ou seja, eu queria multiplicar por 2. Mas como essa coluna aqui, delay, pessoal, olha que interessante, como essa coluna delay, ela foi inferida pelo PySpark como string, por que ela foi inserida como string, né? Porque a gente não tem valores ali, somente valores positivos. A gente tem valor menos 1, menos 2, a gente tem 8, tem 2, tem 4, tem 5, tem 6... mas a gente tem valores negativos, então ele colocou aquilo ali como string. Quando eu faço asterisco 2, eu queria multiplicar. O que ele fez? Ele concatenou a string, né? Então a string 6 virou 66, a string menos 8 virou menos 8, menos 8. Então já um ponto aqui interessante que a gente poderia usar para fazer uma inferência de esquema mais assertiva ali, né? A gente quer trabalhar com dado numérico, a gente não quer trabalhar com dado do tipo string, tá? Então esse é um ponto de atenção que a gente pode ter aí nas nossas aplicações PySpark, tá? Observar isso. Beleza. Então aqui, ó, ele imprimiu para mim os resultados, até chegou um ponto que deu um erro aqui, onde ele não conseguiu fazer algum tipo de multiplicação. Talvez por causa que ele encontrou algum dado aqui ao longo dessa coluna delay, que ele não conseguia fazer essa concatenação. Pode ter algum valor sujo aqui, alguma coisa assim. Vamos lá, vamos continuar aqui. Adicionou uma coluna ao data frame. Então a gente tem outras opções aqui também, né? Já o método ifColumn, pessoal, é um método que permite eu definir uma nova coluna do meu data frame, no meu data frame. Então eu tenho meu data frame lá, eu tenho a coluna delay, imagina que eu quero adicionar uma nova coluna, tá? Com o número, o valor de delay acrescentado com mais 2. Como que eu faço isso? O ifColumn, defino para mim o nome da minha nova coluna e aqui vem o quê? Vem o processamento dessa nova coluna. Qual é o valor, quais são os dados que essa coluna vai receber. E aí eu quero fazer o seguinte, ó, eu pego a coluna delay e somo com mais 2, vai ser o valor que eu vou colocar na coluna chamada nova coluna. E aí, ó, eu vou executar esse comando, ele vai fazer esse processamento aqui, vai acrescentar na mesma variável df, ou seja, vou substituir o meu data frame com um novo data frame, no caso com essa coluna acrescentada, e aqui embaixo eu imprimo as 10 primeiras linhas. Beleza? Foi. Olha só, eu tenho o valor de delay, agora eu tenho o valor de delay somando mais 2 aqui, que ficou o resultado da minha nova coluna no meu data frame. Se eu quiser remover essa coluna, método drop clássico, todo mundo já sabe, df.drop, eu passo aqui o nome da minha coluna e ele vai remover para mim. Agora, removendo, olha lá, acabou, minha coluna já foi embora, né? Removendo a coluna, renomeando, desculpa, a coluna no data frame, ficou assim, ó, df with column rename, nova coluna, eu quero renomear qual coluna? A coluna chama nova coluna e aqui vem o novo nome, no caso aqui é new column, e eu vou concatenar com o comando show para imprimir o resultado. Olha lá, então ele imprimiu aqui, ó, a coluna new column, porém eu não tenho essa coluna, né, que eu dropei ela aqui em cima, então vou criar ela aqui novamente, só para a gente fazer esse teste de renomear. Criar a coluna e agora eu vou renomear ela aqui, né. Tá lá, new column. Ok? Então aqui a gente aprendeu a condicionar a coluna, renomear a coluna, dropar a coluna, trabalhar com data frames básicos aqui no PySpark, né. Vamos lá, trabalhando com missing values. Pessoal, quando a gente está trabalhando com dados, é muito comum a gente trabalhar com, ter que fazer algum tipo de processamento nos dados, né, limpar dado, processar missing values e, além do mais, quando você como engenheiro de dados também, isso é muito mais comum talvez, né, você receber dados que estão em várias fontes, você tem que tratar esses dados, processar esses dados, para depois converter isso e entregar para o cientista de dados. Muito comum.
Bom, então o PySpark tem uns recursos, métodos específicos para você trabalhar com missing values. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? Vamos lá. Imagine que eu quero filtrar os meus dados de delay que tem valor igual a nulo. Como que eu posso fazer isso? Filter, o método que a gente viu anterior, delay igual a isNull.show. Eu vou imprimir apenas os dados onde delay é nulo, tá? Onde eu tenho valores nulos aqui na coluna delay, tá bom? Então tá aqui, ele já mostrou para mim as linhas aqui, ó. Filtrando valores missing. Se eu quiser filtrar os valores missing especificamente, eu posso fazer aqui, ó. Também de outra forma, né? df.delay, usar o método isNull, ele vai retornar para mim somente os dados que tem nulo. Show 10, eu vou imprimir as 10 primeiras aqui. Então essa é a forma de a gente filtrar os dados que tem valores nulos em algumas colunas aqui do nosso data frame, tá? Então, ó, aqui a gente consegue listar. Beleza, agora imagine que eu quero preencher com valor zero. Como que eu faço isso? df.na.fill, value é igual a zero, value é igual a zero, ponto show. Isso eu vou preencher todos os dados para valor igual a zero. Executar. O ponto show aqui é só para ele imprimir para mim o resultado, né? Eu não necessariamente preciso dele. Né? F para mim já preencheu os dados ali com valores igual a zero. Agora, se eu quiser preencher os dados igual a zero apenas das colunas, eu tenho que definir aqui, ó, df.na.fill, value igual a zero, subset, ou seja, subconjunto igual a delay, né? Ou seja, apenas dos valores igual a zeros da coluna delay. Então eu quero trabalhar só na coluna delay, beleza? Executa esse comando aqui e ele vai fazer esse processo para mim. E o próximo exemplo aqui é o preenche os dados com valores de string vazia. Então posso passar valor aqui para o fill, passar aspinha, fechar aspa aqui, né? Ou seja, não passar nada, e ele vai preencher com valores vazios para mim também. E a última opção é a opção de remover, pessoal, remover os valores missing. df.na.drop, show, ele vai remover para mim qualquer valor missing values que eu contei no meu data frame, tá? Caso a minha estratégia seja remover, eu tenho essa opção de remover, de preencher com zero, eu posso preencher com a média, eu posso preencher com a mediana, eu posso preencher com qualquer tipo de processamento, caso seja do meu interesse, tá? Bom, nessa aula aqui você conheceu o PySpark, a gente criou um cluster, você conheceu o Spark, depois a gente avançou um pouquinho aqui em PySpark, conheceu como funcionam os principais métodos, como codificar, como trabalhar com data frames, né? Então foi uma aula bem legal, espero que você tenha gostado e eu estou com a ideia de criar uma série de aulas sobre Spark aqui, né? Não só sobre o PySpark, mas falar de Spark como um todo, né? Então a gente viu aqui o código PySpark, mas eu queria mostrar para você também código SQL, intercalar código SQL com código Python e com código Scala, mostrar algumas funções do Spark. Então, se você quiser, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e quer ver uma série só de Spark aqui, de processamento de dados com Spark, deixa um comentário para mim aqui, que dependendo do número de comentários que a gente tiver nesse vídeo, eu vou seguir com essa série, tá? Para mim é muito importante o seu feedback. Então, primeiramente, obrigado. Deixa um comentário aqui falando se você gostou e se você quer que eu continue com essa linha de conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.